Nicola, não acha muito difícil o Atlético achar investidores para injetar 700 milhões de cara? Se fosse bom investimento, eles mesmos não colocariam esse dinheiro. O Paulo toca num ponto extremamente importante. Vamos lembrar que o Botafogo e o Cruzeiro foram comprados por 400 milhões de reais. Que o Bahia foi comprado com a promessa de um investimento de 1 bi. O Vasco foi comprado com a promessa de um investimento de 700 milhões. Então, essa conta, de fato, é muito difícil de fechar. Como é que você vai encontrar alguém que vai injetar 700 milhões e que nem vai ser o acionista majoritário? Vai ter uma participação. Paulo toca num ponto, talvez essa seja a melhor pergunta da noite, tá? Nicola, não acha muito difícil o Atlético achar investidores para injetar 700 milhões se fosse um bom... E aí ele completa, né? Se fosse um bom investimento, eles mesmos não colocariam. Até porque a gente está falando de Rafael e Rubens Menin, que são donos de uma das maiores construtoras do país, do Banco Inter, e do Ricardo Guimarães, que é dono do Banco BMG. O Matheus Souza quer saber se o Igor Rabelo pode pintar no Grêmio ou ser usado como moeda de troca. Matheus, o Igor tem contrato com o Galo somente até dezembro. E se dependesse do Cuca, ele já teria saído antes do Campeonato Brasileiro, quando o Mirassol o procurou. O Cuca disse, não vou usar, não tenho planos, pode liberar. Não dá para exigir uma grande compensação financeira, porque um atleta em fim de contrato, que não faz parte dos planos do técnico. A vantagem de liberar o Igor Rabelo é economizar mais ou menos uns 300 mil reais por mês, tá? Sobre o Grêmio ainda não pintou nada pro Atlético, e a grande dúvida é se o jogador vai topar sair. Porque é isso que emperrou as negociações em outros momentos, tá? Toda vez que existiram interessados, sempre quem disse não foi o Igor Rabelo, tá? O Biel é hoje alvo de 4 clubes: Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, tá? Então dá para dizer que o Vasco e o Corinthians estão no Ronald e no Biel, e o São Paulo está no Biel nessa parada aí, né? Explicar um pouquinho da história do Biel. O Sporting de Portugal o comprou no começo desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Não dá para dizer que o Biel foi bem lá, pelo contrário, foi mal. Foram só 7 jogos disputados, tá? Então, hoje, há uma intenção do Sporting em negociá-lo, isso está muito claro. A grande dúvida é se o negocia por empréstimo ou em definitivo. Para negociá-lo por empréstimo, há esses 4 interessados: o Atlético Mineiro, o Vasco, o Corinthians e o São Paulo. Para comprar, ninguém se mostrou muito à disposição. E o empresário dele, Frederico Moraes, que inclusive casou nesse sábado, é quem estava conduzindo as tratativas com o Sporting. O Sporting estava querendo entender um pouquinho melhor o mercado antes de tomar essa decisão. A gente deve ter novidades sobre o Biel nos próximos dias, tá? Como a janela está só começando, não há muita pressa dos clubes para fazer um negócio de empréstimo, porque às vezes você fecha um empréstimo e depois isso impede uma compra em definitivo. Então, só para vocês entenderem. Hoje, o Atlético busca, em caráter de urgência no mercado, alguém disposto a colocar 700 milhões de reais no clube. Essa grana pode vir via debenture, ela pode vir com participação em ações da SAF, enfim, os modelos mais variados. O que o Atlético precisa é do dinheiro urgentemente. Se o dinheiro não vier, ou o Atlético vai ter que aceitar uma redução drástica da folha de 19 milhões de reais para algo na casa dos 15, ou o Atlético vai precisar de uma injeção de dinheiro dos atuais acionistas. E nesse momento, a impressão que se tem é de que o Rafael e Rubens Menin e o Ricardo Guimarães não estão muito dispostos a colocar toda essa grana, tá? Agora, na sua opinião, quem é o maior de Minas? Ah, Marco, aí você me complica, né? Mas eu respeito e gosto dos dois, porque o meu momento mais mágico, o meu ano mais mágico como torcedor da Lusa foi em 96, que a Portuguesa foi vice-campeã brasileira. Eu tinha 15 anos, cara, 15 para 16, o auge do meu fanatismo e tal, e eu ia no estádio em todos os jogos, e a Portuguesa elimina o Cruzeiro nas oitavas, e o Atlético, não, ao contrário, elimina o Cruzeiro nas quartas, porque o campeonato tem a fase de grupos, né? A Portuguesa termina em oitavo e pega o Cruzeiro. E ela elimina o Cruzeiro, e depois elimina na semi o Atlético. Eu estava, inclusive, no jogo contra o Galo, no Mineirão, estádio lotado, 100 mil pessoas, todo mundo gritando, o estádio, quando eles cantavam o hino do Atlético, o Mineirão balançava e a Portuguesa conseguiu segurar um 2-2 e classificar. Tenho muito carinho por ambos, tá? O Anderson Talisca tá dando vários sinais de que volta ao Brasil em 2026. Ele tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe e meio que cansou da vida no exterior. Ele tá há bastante tempo fora, né? Já ganhou bastante dinheiro, enfim.
A conversa mais quente entre Talisca e um clube brasileiro é com o Bahia. Clube que o revelou, o Cadu Santoro, que é o CEO da SAF do Bahia, alguém ligado ao Grupo City, ele mantém contato muito frequente com o Talisca, quer muito contar com o Talisca. Então dá para dizer até que o Bahia hoje é favorito para contratá-lo. Mas, recentemente, o Flamengo e o Corinthians entraram em contato. O Flamengo, até por um modelo diferente. O Alexandre e o Danilo, dois veteranos do elenco, dois caras com bastante ascensão até em relação à diretoria, sugeriram o nome do Talisca. E é um nome que está sendo debatido, discutido, enfim. Até porque o Flamengo perde o Gerson e pode negociar nas próximas semanas o Everton, o Cebolinha e o Michael. O Corinthians meio que se sentia na obrigação de pelo menos sondar e entender as condições, porque o Talisca já se declarou em várias entrevistas torcedor corintiano e que tinha o desejo de jogar no Timão. Então, é natural que esse contato acontecesse mesmo, né? Mas o Corinthians hoje não tem capacidade para tirá-lo de lá. Ele ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia, e certamente, para que o negócio saia agora, vai haver a necessidade de uma compensação financeira, o que o Corinthians também não consegue. O Darlan Torre, alguma contratação pelo Galo. Cara, as duas prioridades máximas do Atlético, na visão do Cuca, são zagueiro e volante, tá bom? Essas são as duas grandes prioridades. O Daniel Oliveira, você tem notícias boas do Galo? Daniel, boa, não. Mas o Atlético tá no mercado em busca especialmente de volante e de zagueiro, tá? Quem mais? José Flávio Moraes, Boquito Bueno. Nicola, se fosse o caso dos clubes brasileiros se classificarem pelo ranking para o Mundial, quais seriam os clubes hoje? O Atlético Mineiro estaria dentro, tá? O Galo estava bem ranqueado. Só que como o Brasil já tinha 4 representantes via títulos da Libertadores, fechou-se qualquer possibilidade de ranking. Até porque a ideia era ter 2 clubes por país. Estamos chegando para falar do Atlético aqui na Rádio de Minas. O Atlético que se prepara para uma semana decisiva, semana de reapresentação, marcada para quinta-feira, dia 26, na Cidade do Galo. Lembrando, o Atlético, no início do trabalho, na quinta-feira, até o primeiro compromisso da retomada, né, do Campeonato Brasileiro, terá 16 dias de preparação. Por isso, a equipe que entra em campo contra o Bahia no dia 12 de julho terá que fazer um jogo treino, né, um amistoso, nas vésperas da partida, até para, né, ter o condicionamento físico já em ritmo de jogo. E o Atlético, conforme a Itatiaia apurou, convidou o Ipatinga, que avançou para a próxima fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro, para fazer um amistoso na Arena MRV, com portões fechados. Vamos aguardar a data para ser confirmada pelos clubes, até porque o Ipatinga está aguardando a data certa, né, dos jogos do módulo 2. Isso vai ser importante também para o Atlético ainda ter, né, o seu condicionamento físico ideal e também adaptação ao gramado da Arena MRV. O Atlético, nesta semana de reapresentação, segue aguardando por jogadores importantes. A gente cita, por exemplo, o Guilherme Arana, né, que teve a sua casa assaltada e que voltou dos Estados Unidos, vem se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. E também o atacante Coelho, né, que é uma das principais peças do Atlético na temporada, fez 25 jogos no ano, contratado junto ao Atlético Paranaense por uma boa quantia, cerca de 6 milhões de euros, e marcou 4 gols. E o Coelho participando efetivamente, ele que se recupera de uma lesão na coxa. E o Coelho é a palavra aqui dentro do apito final da Itatiaia, inicialmente comentando sobre o Hulk, o seu companheiro, ele que vem fazendo, né, uma boa dupla com o Hulk no comando de ataque, e ele comenta sobre Hulk aqui no apito final. Ele é, como sempre falo, um jogador de uma qualidade extrema e na verdade que está bem fisicamente desse jeito também, né? Um exemplo que passa para os mais jovens, até para os mais velhos, né? Que pensam estar dessa forma física, nesse auge físico ainda não, com essa idade. Então, é um exemplo dentro de campo, fora de campo, para nós que estamos nesse âmbito e nos queda muito ainda de carreira. Então, sempre a gente trata de copiar o melhor e creio que ele é um bom exemplo para seguir, não pelo que está fazendo agora, sino também pelo que ele fez na carreira aqui no Brasil, no mundo todo. Agora o Coelho fala aqui na Itatiaia sobre a torcida do Atlético, identificado já. O gringo fala aqui na Itatiaia. Tem sido muito bom. A torcida que cheguei também me abraçou, me deu seu carinho. E muito bom. Eu já tinha visto jogar muitas vezes aqui, ano passado, ano retrasado. Também com o Bragantino em 2021, que foi o dia do título, a comemoração de vocês, que a gente perdeu, acho que 4-2, 4-3 aqui. E foi uma festa bonita, né? Muito, muito bom. E eu falava que era uma torcida apaixonada, que
que gostava de apoiar o time o tempo todo, então eu fiquei impressionado desde os anos atrasados que eu vinha a jogar aqui contra o Galo. Obrigado, Coelho, conosco aqui no apito final da Itatiaia, 25 jogos, 4 gols, e acabou se lesionando, né, contra o Maringá pela Copa do Brasil, no momento em que ele estava vivendo um momento super importante dentro de campo, né, Hugo Romano? É isso aí então, Massa Atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje do Galão da Massa para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, faz aquele ritualzinho, né? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa também o sininho de notificações, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa. Também deixa um comentário aí no vídeo também, que é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal e recomendar para muito mais torcedores atleticanos. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo com mais informações do Galão da Massa.